Olá, bem-vindos de volta, prezados alunos de Engenharia Elétrica. Bem-vindos à nossa parte 4 da aula de tensões e deformações. Estávamos conversando na aula passada sobre diagramas, né, de ensaio de tração para materiais dúcteis, tá? Então, vimos no finalzinho da aula passada esse diagrama de tensão e deformação para um material dúctil cujo o escoamento não é pronunciado. Então aqui, reforçando aquela mesma ideia, né? Então, para a gente pegar um ganchinho da aula passada para a gente poder seguir em frente, quando o material dúctil ele tem um escoamento não pronunciado, a gente vem até a marcação de 2%, né? De 0,2%, perdão. Eu acredito que eu tenha cometido um pequeno errinho na aula passada, então vou fazer uma errata aqui nessa aula, tá? A marcação aqui ela não é de 2%, é de 0,2%. Eu acredito que posso ter falado 2%, né, no calor do momento da aula, e aí fica a minha correção, né, a minha erratazinha aqui. Tá? Então eu venho na marcação de 0,2% de deformação aqui no eixo das abscissas, faço uma projeção de uma reta paralela, com inclinação paralela à zona elástico linear. Onde ela interceptar a curva, né, do gráfico de tensão e deformação, eu projeto ela no eixo Y e eu vou ter a minha tensão aproximada de escoamento. Okay? Isso quando o escoamento não é pronunciado. Quando o escoamento é pronunciado, né, nós vimos na aula passada essa curva didática, mas nem sempre a curva ela é suave assim. Na maioria das vezes, quando o escoamento é pronunciado, na prática você tem uma curva mais parecida com essa aqui. Né? Você tem um ponto superior do escoamento, que aqui está simbolizado com a letrinha S2, e você tem um ponto inferior do escoamento, né, simbolizado pela letrinha S1. E aí você tem a região aqui de tensão praticamente constante, que é a característica conceitual do escoamento. Então a esse ponto a gente dá um nome de limite superior de escoamento e o outro de limite inferior, né, tensão inferior de escoamento. Okay? Se você quiser calcular a tensão de escoamento, você vai fazer provavelmente uma média, tá, entre essas duas, ou alguma métrica que utilize S1 e S2. Tá? Bem, aqui é a mesma ideia, né, do ponto de tensão superior e inferior, a ideia também do escoamento não pronunciado, aqui um exemplozinho numérico para ficar mais fácil, né, no ponto de 0,2% de deformação, já vimos. Tá? E aqui, para vocês terem uma sensibilidade, essa figurinha é interessante porque ela traz um gráfico de 4 tipos de materiais diferentes, né? Então, um metal dúctil, um termoplástico, um elastômero e um material cerâmico, um vidro, um concreto, uma coisa assim. Então você percebe que esses 3 materiais, o metal, o termoplástico e o elastômero, eles têm uma deformação considerável, né, antes da fratura. Né? Então a gente poderia falar que o comportamento desses caras é mais voltado para o dúctil, né? Inclusive o termoplástico, por exemplo, e o elastômero com uma enorme deformação antes da fratura. Né? A gente vai estudar algumas propriedades mais na frente, mas, por exemplo, a questão do acúmulo de energia que acontece durante essa deformação, né? Que é a tenacidade, ela é muito grande nesses materiais que deformam muito antes de fraturar. Então, no caso do termoplástico e do elastômero. E no caso das cerâmicas e dos vidros aqui, você tem um material que rompe, digamos assim, sem muito aviso. E essa característica é uma característica de rompimento frágil, né, de fratura frágil. Então, por que isso aqui é tão perigoso em termos de engenharia? Justamente por conta do que eu falei, da falta de aviso. Aqui você tem uma deformação que deflagra, que ela consegue, digamos assim, avisar que aquele material está se conduzindo em direção à fratura. Agora você imagine quando esse material ele não dá esse aviso, por isso que é tão perigoso, tá bom? Bem, então o que acontece? Um pouquinho mais aqui, aprofundando um pouquinho de conceitos com vocês sobre fratura frágil, fratura dúctil, materiais com natureza frágil ou dúctil. Vejam bem, imagine o seguinte, imagina que você tem, por exemplo, um material com uma natureza frágil. Esse rompimento frágil, por exemplo, no ensaio de tração, ele vai romper paralelo dessa forma, então você vai ter uma zona fraturada plana. E no material dúctil, faltou o Czinho aqui do dúctil, você vai ter um aspecto de zona fraturada que a gente chama de taça cone.
né? Então uma peça em formato de taça e outra em formato de cone, dessa forma aqui, taça-cone, é um formato clássico de topologia, né, de formato de zona fraturada. E se você fosse ver num gráfico tensão, deformação, tá? Tensão aqui, stress, e deformação, strain, você veria o seguinte, que o material dúctil ele tem uma deformação grande até a fratura, que é o conceito de dúctil, e o material frágil aqui, ele, né, vai se deformando até que, sem muito aviso, ele fratura, tá bom? Então, esse comportamento frágil ele é perigoso para a engenharia, e ao projetar e dimensionar principalmente componentes metálicos na engenharia, a gente toma cuidado para ficar fora, né, digamos assim, das condições operacionais que caracterizem uma natureza frágil, justamente por conta dessa possível falha catastrófica desse material, tá? Então, vejam que interessante aqui. Aqui vocês caem em exemplos clássicos, né? Por exemplo, aqui o exemplo lá do Titanic, aquela história toda, por que o casco do Titanic se rompeu tão facilmente, rasgou que nem papel, né? Depois ficou comprovado que o Titanic, assim como outros navios daquela época, eles tiveram acidentes fatais a nível de projeto, porque não se conhecia, na verdade, a dependência que essa natureza dúctil e frágil possuía com a temperatura, né? Com o fator operacional térmico. Então, o que acontece? À medida que você resfria determinados metais, você faz com que esse metal de uma natureza dúctil passe a uma natureza frágil. E aí o que acontece? Quando ele excede uma determinada tensão aqui, por exemplo aqui no ponto B, que é uma tensão de fratura, o material, sem muito aviso, ele rompe, ele fratura, e aí você tem essa falha catastrófica. Então, esses navios, por exemplo, vários navios foram perdidos dessa forma, porque não se conhecia isso aí. Então você navegava em águas ultrageladas, e aí o seu material estava com um comportamento mecânico completamente diferente do que o projetista tinha assumido como premissa, ok? Vamos lá. Bem, uma outra coisa muito interessante aqui um outro gráfico simbolizando a mesma coisa. Agora um gráfico com o mesmo material, um ferro, provavelmente um ferro fundido, um ferro um ferro de uso de engenharia, e você tem aqui esse camarada a menos 200, a menos 100 e a 25. Aqui a gente percebe claramente que a menos 200 esse material tem uma característica frágil clássica, e a menos 100 e a 25, né, curva azul e verde, ele já tem uma natureza dúctil. Só para ilustrar, o mesmo material exposto a 3 temperaturas operacionais diferentes, como é que essa transição ela realmente se observa, tá bom? Bem, além do teste de tração, tá, nós temos outros testes na engenharia, mecânicos importantes, tá bom? Deixa eu só clicar aqui para... isso. Outros testes importantes, temos testes de flexão, por exemplo, onde você mede outros módulos, né, um módulo flexional. Isso aqui acho que mais importante para o pessoal da mecânica do que para vocês, mas assim, às vezes o teste de tração ele não é suficiente para fazer a caracterização do meu material, dependendo da minha aplicação. E aí eu tenho que fazer outros testes mecânicos, levar esses corpos de prova para um laboratório mecânico especializado, para fazer uma série de testes, e aí eu vou conseguir caracterizar melhor o meu material, porque a depender das solicitações que ele vai sofrer na prática, eu vou criar, digamos assim, a minha lista de testes demandados para esse material, para essa peça ou para esse corpo de prova, tá? Bem, quanto à questão daquela região elástico linear, se o comportamento nessa zona elástica ele for mesmo linear, a gente tem essas duas características, né? Eu carrego e descarrego sem sofrer nenhuma deformação, e a inclinação dessa curva acaba sendo, né, o módulo de elasticidade. Só que o meu material ele pode, por exemplo, né, isso só para mostrar para vocês a complexidade que é essa área de estudo também de materiais, né, e de sólidos, você pode ter, por exemplo, um comportamento não linear nessa zona elástica. E aí você tem o que? Você tem que a inclinação, que seria a derivada ao longo dessa curva aqui, em todos os momentos, ela muda, ela se altera. E aí você não teria, por exemplo, uma zona elástico linear, você teria uma zona elástica não linear.
E aí você teria que lidar com isso com uma matemática um pouquinho diferente, com um modelinho de tensão da deformação, um modelinho constitutivo também um pouquinho diferente. Ok? Bem, vamos lá. Outro conceitinho interessante, energia de deformação plástica. Então vamos pensar o seguinte, tá? Vamos pensar que por um instante a gente deixe de imaginar esse cubozinho, esse paralelepípedo elementar, ou cubo elementar, como um cubo, e imagine esse sujeitinho como uma mola, tá? Porque vai ficar mais fácil de você entender a ideia da energia de deformação. Quando você comprime ou traciona uma mola, fica muito claro lá dos conceitos que você tem de física mecânica do ensino médio, né, e também dos conceitos de física 1 do próprio ensino superior, que a mola, ela, ao ser deformada, ela acumula em si uma energia potencial elástica, né? E aí, ao você retirar a carga, a mola retorna ao seu tamanho original, liberando, né, essa energia e transformando essa energia em energia cinética, né, em velocidade no final das contas. Aqui é a mesma coisa, tá? Quando você deforma, né, um exemplar aqui de uma peça, de um elemento de máquina, né, e você aplica uma carga e gera uma deformação, contanto que você permaneça dentro da região elástica, essa energia ela vai se acumular, né, dentro do material, né, e ela tem como ser medida, ela tem como ser calculada, tá? E uma das formas de você calcular essa energia seria essa forma mostrada aqui. Eu não vou cobrar esse tipo de cálculo de energia de deformação elástica para o bacharelado de elétrica, tá? Mas eu coloquei para enriquecer um pouquinho a discussão, porque quando a gente fala do carregamento e do descarregamento, e a gente fala que o material ele retorna ao seu tamanho original, faz todo sentido. Perceba como a coisa se encaixa. Não haveria como, logicamente, racionalmente falando, o material retornar à sua posição original, se não por meio de uma energia que ele acumulou, de uma energia potencial, que seria essa energia de deformação elástica. Então, só é permitido a um material retornar às suas dimensões originais, ou seja, realizar um trabalho de retorno às suas dimensões originais, depois de retirado o carregamento que estava submetido a ele, se ele tiver acumulado algum tipo de energia potencial, que nesse caso é a energia de deformação elástica. Então perceba como os conceitos eles se encaixam perfeitamente, ok? Bem, então baseado nesse conceito aí de cálculo de energia de deformação, nesse conceito, essa ideia que a gente conseguiu desenvolver, desenvolveram-se várias continhas, né? Uma delas é, por exemplo, o módulo de resiliência. Essa eu vou trabalhar a continha com vocês aqui, que é fácil, ó. Você pega a região elástico linear, que é uma reta, você fecha um triângulo, que é a área abaixo do diagrama. Essa área abaixo do diagrama vai ser metade, né, da tensão de proporcionalidade limite vezes a deformação de proporcionalidade limite. Você acha uma energia, ok? E você pode reescrever esse segundo termo aqui, o epsilon, com a lei de Hooke como sendo sigma sobre E. E ao multiplicar esse sigma que aqui já estava, você vai ter um sigma quadrado sobre Ezão. Essa área abaixo do gráfico da zona elástico linear é chamado de módulo de resiliência do meu material, ok? Então, fisicamente, o que ele representa? Aqui está falando para vocês, olha, fisicamente o módulo de resiliência representa a maior quantidade de energia de deformação por unidade de volume que esse materialzinho pode absorver sem que tenha deformação permanente, ok? Então, módulo de resiliência e energia de deformação são conceitos completamente linkados, né? Este é o conceito e o módulo de resiliência já é uma aplicação, digamos assim, do conceito de energia de deformação, tá? Outro conceito importante ligado a isso é o módulo de tenacidade, tá? O módulo de tenacidade ele pega a área sobre todo o gráfico de tensão e deformação até a fratura, tá? Então, quanto maior o módulo de tenacidade, mais energia esse material é capaz de acumular antes de se fraturar. E aí eu volto para fazer um link no comecinho dessa aula,
quando a gente mostrou aqueles diagramas, por exemplo, de elastômeros, de termoplásticos. Vou voltar rapidamente aqui, que é fácil. Tá? Ó, se você perceber, por exemplo, ó, esse aqui, por exemplo, ele tem uma curva longa, mas ela é mais baixinha. Mas esse aqui, por exemplo, ó, tem uma curva longa e tem aqui uma altura muito considerável. Se eu calcular essa área aqui, por exemplo, aqui, ó, do elastômero, embaixo do gráfico tensão e deformação, o módulo de tenacidade desse sujeito aqui, por exemplo, vai ser enorme. Então, o módulo de tenacidade seria esta área abaixo da curva, ou seja, toda a energia que o material ele acumula até o rompimento, tá? Até a fratura. Outro conceito importantíssimo na prática de engenharia de materiais, na parte de mecânica dos sólidos, tá? Bem, e para um segundo momento agora da nossa aula, nós entramos num importante conceito chamado de conceito de coeficiente de Poisson, mas antes de chamar de coeficiente, eu vou chamar isso de efeito Poisson, e conceitualmente nós vamos trabalhar as coisas aqui primeiro na parte das ideias e depois na parte da matemática, ok? Então vamos lá, tá? Percebam o seguinte, tá? Eu vou pegar um cilindro aqui como a minha peça original. A representação sólida desse cilindro, ela representa o formato original, e a representação tracejada representa o cilindro, após a aplicação de uma carga P trativa, né, uma carga de tração. Então vocês percebam o seguinte, que à medida que há um alongamento, né, deste cilindro, dessa peça cilíndrica aqui, na direção axial, que é a direção da aplicação da carga de tração, né? Acho que eu perdi o foco aqui na câmera, deixa eu tentar retornar aqui. Vou ver. Retornou, né? Então o que acontece? À medida que eu tenho um alongamento desta região trativa, nessa direção da tração, eu tenho também uma redução na direção do diâmetro, na direção do raio. Então percebam que são efeitos contrários, né? Se fosse o contrário, se essa carga P, ao invés de ser trativa, ela fosse compressiva, eu estivesse tentando comprimir esse meu cilindro, haveria então um aumento da dimensão do diâmetro em detrimento a uma diminuição da direção axial, da direção de aplicação de carga. Então o efeito Poisson, a ideia do efeito Poisson é justamente essa, tá? É a ideia de que se há uma deformação numa direção, essa deformação ela pode afetar também, né, e gerar uma deformação consequente numa outra direção, numa outra dimensão do meu corpo. Então essa é a ideia, digamos assim, bem simples, dada de uma maneira bem simplória do Poisson. É uma ideia brilhante, uma ideia que foi comprovada matematicamente. A gente tem agora a modelagem certinha disso, mas assim, uma sacada realmente muito inteligente, mas conceitualmente para vocês muito tranquilo, muito simples. Então como é que a gente vai fazer para calcular o tal do coeficiente de Poisson, né? Espera aí rapidinho, um minutinho, deixa eu tentar acertar o foco disso aqui. Bem, vamos lá, como é que a gente vai fazer para calcular o coeficiente de Poisson? A gente vai pegar, né, a deformação lateral. O que a gente chama de deformação normal lateral? É a deformação que aconteceu como consequência. Então, no caso, a deformação na direção do diâmetro, que é esse aqui, ó, esse delta linha, dividido, ok, pela deformação, delta linha dividido pelo comprimento original do raio, dividido pela deformação principal, que é que está acontecendo no sentido da aplicação da carga, que no caso aqui foi delta, dividido pelo tamanho original. Na hora que eu dividir realmente uma coisa pela outra, no final das contas, eu vou ter o coeficiente de Poisson. Bem, vocês podem estar se perguntando, por que esse sinal de menos aqui? O sinal de menos é para corrigir os efeitos contrários que essas deformações têm. Então, enquanto uma deformação é positiva, a outra é negativa. Então, sempre o resultado daria um resultado negativo. Então, o menos ele é um sinal corretor. Em vários pontos na física, a gente utiliza esses sinais corretores. Exemplo,
lei de Hooke, F é igual a menos kx, aquele menos também é um sinal corretor, tá bom? Então eu poderia passar aqui vários exemplos onde esse sinal corretor é utilizado, tá? Então, novamente, então, repassando, o coeficiente de Poisson, ele versa, tá, sobre essa deformação que acontece como consequência numa outra direção, devido a uma tensão gerando uma deformação numa direção principal, ok? Bem, lógico, para fazer toda essa questão da modelagem aqui do Poisson, deixa eu... o vídeo está desfocando bastante hoje, viu? Deixa eu tentar voltar aqui, mas ele tá meio complicado. Pera aí. Eu vou tentar uma outra coisinha aqui com vocês. Pera aí. Deixa eu remover esse cara aqui. Isso. Vou tentar voltar com ele agora, hein? Aí. Bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí, acho agora vai, hein? Não vai ficar o ideal não, mas acho que agora vai. Então, o que acontece? Agora que nós já sabemos o conceito do coeficiente de Poisson, e nós também sabemos como calculá-lo, né, que seria então o quociente, né, negativo entre a deformação lateral e a deformação principal, que seria a longitudinal, a gente poderia ver isso aqui de outras formas, tá? Então agora eu tenho, por exemplo, uma barrinha em formato de um paralelepípedo, mas deixe-me antes mostrar na prática o coeficiente de Poisson naquelas figurinhas didáticas do Hibbeler. Olha só, aqui eu tenho um corpo aqui, né, um elastômero qualquer, uma borracha. Eu vou comprimir, aplicar uma carga de compressão aqui nessa direção. Tá? Então eu estou aqui comprimindo o corpo e ele vai aumentar essa direção transversal aqui. Então vejam, né, aqui houve um aumento dessa dimensão transversal devido a uma diminuição na direção longitudinal. Então é sempre assim, ó, coeficiente de Poisson é a deformação lateral ou transversal dividido pela deformação axial com o sinal de menos corretor, ok? Bem, então vamos fazer o seguinte, aqui nesse slidezinho já mostra algumas escritas misturando, digamos assim, o coeficiente de Poisson com a lei de Hooke, tá? Eu tô pensando aqui se isso seria a forma mais interessante de explicar para vocês. Acredito que não. Daqui a pouquinho eu trago isso à tona novamente, tá? Vou fazer um cálculo, né, de um exercício prático de aplicação para que a gente possa estar, digamos assim, primeiro vendo como é que isso funciona num caso real. E aí daqui a pouquinho a gente volta naquela questão do uso do coeficiente de Poisson e outros modelinhos lá da lei de Hooke, tá? Então considere o seguinte, olha, existe uma barrinha de aço feita de um aço A36 que tem as dimensões da figura abaixo. Então essa barrinha tem 1,5 m de comprimento longitudinal, tá? 100 de largura e 50 mm de altura, tá? Se essa barra ela for sujeita a uma tração, uma força trativa, uma carga de 80 kN, aplicada na direção axial, né, ao longo do seu comprimento, né, como é que a gente pode determinar a mudança no comprimento e a mudança nas outras dimensões, ou seja, a mudança na seção transversal dessa barrinha? Considere que esse material se comporta elasticamente. Então vamos lá. Como que a gente pode calcular isso? Tá? Para você calcular primeiramente, tá, a mudança de comprimento dessa barra, é simples, você vai calcular, né, através de conceitinhos de deformação axial que a gente aprendeu lá
nas aulas anteriores. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, se está sendo aplicada uma carga de 80 kN ou 80 mil newtons, se eu dividir isso pela seção transversal, que seria a multiplicação de 0,1 metro aqui por 0,05 metro aqui, eu teria a tensão normal atuante na barra, que seria algo em torno de 16, né, megapascal. Bem, dada essa tensão, eu conseguiria calcular a deformação normal na direção longitudinal, que seria a tensão, ok? Dividido pelo módulo de elasticidade. Esse módulo de elasticidade, ele é pego numa tabela, então eu sei que o aço é um aço A36, eu vou na tabela, acho que o módulo de elasticidade é 200 GPa, jogo na lei de Hooke unidimensional que nós já trabalhamos e acho, né, a deformação como sendo 80 vezes 10 a menos 6, né, e essa deformação ela é adimensional, ou seja, é esse tanto de deformação em milímetro para cada milímetro de comprimento de barra, ok? Bem, feito isso aqui, ok? Feito isso aqui e utilizando, né, o conceito de deformação normal. Qual é o conceito de deformação normal? A deformação normal é a quantidade deformada pelo tamanho original, e manipulando esse conceito eu consigo calcular, né, o ΔZ, que seria 20 micrômetros. Então isso aqui foi o que a barra aumentou de tamanho, né, ao ser tracionada com essa carga de 80 kN, ok? Perceba que é uma deformação na prática em termos dimensionais muito pequena, porque a gente está falando de uma barra de aço, ok? E também porque a carga de 80 kN não é uma carga exageradamente alta. Bem, dado que a deformação na longitudinal é isso aqui, certo? Eu conseguiria, na mesma tabela que eu peguei o meu módulozinho de elasticidade, pegar o coeficiente de Poisson desse material. Eu vou ver que o coeficiente de Poisson é 0,32, e utilizando o conceito em que o coeficiente de Poisson é o negativo do quociente entre a deformação lateral e a deformação longitudinal, eu consigo achar, né, a deformação, por exemplo, em x, ok? E essa deformação em x, ela vai ser igual para y, porque o meu material é considerado isotrópico. Então, calculada essa deformação normal em x, que é igual em y, eu consigo multiplicar essas deformações pelo comprimento original das duas arestas, que seria 100 milímetros e 50 milímetros, mas, né, multiplicando em metro aqui, e achar, né, os ΔX e ΔY em cada uma dessas dimensões, como 2,56 micrômetros e 1,28 micrômetros. Perceba uma outra coisa aqui, duas coisas interessantes. O sinal de menos, mostrando que à medida que esse sujeito é um crescimento de dimensão, esses dois sujeitos são uma contração, e os níveis desses caras aqui, ó, esse sujeitinho aqui representa 32% do que esse cara aqui cresceu em relação ao tamanho original da aresta. Então, um coeficiente de Poisson dos aços, de materiais de engenharia, ele costuma estar ali entre 0,25 e 0,35. Então, você acabou de, com um exercício como esse, adquirir uma nova sensibilidade em termos de valores de variáveis físicas, né, nos nossos problemas. Bem, para fechar, né, essa aula aqui, parte 4, um outro conceito de aplicação rapidamente aqui do Poisson. Eu tenho uma barra metálica cilíndrica, ela está engastada aqui nessa parede do lado de cá, e eu vou tracioná-la com uma carga de 12 kN do lado de cá. O diâmetro original dessa barra é de 16 milímetros, comprimento original de 500, né? E aqui eu já tenho, por exemplo, a quantidade que essa barra deforma em x e a quantidade que ela deforma em y, né? Ou poderia falar na direção do raio, negativo porque ela está reduzindo de dimensão no raio e aumentando de dimensão na direção axial, que é ao longo aqui da barrinha. Então ele fala o seguinte, olha, uma barra com esse comprimento e com esse diâmetro, feita de um material homogêneo isotrópico, é observado um crescimento de 300 micrômetros e um decrescimento, né, um decréscimo de 2,4 micrômetros quando sujeita a essa carga de 12 kN. Determine o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson do material. Então ele fez o contrário, ele te deu todas as dimensões
e deformações em termos dimensionais e pedir os coeficientes mecânicos, ok? Então vamos lá. Como é que eu calculo o módulo de elasticidade para começar? Olha, se eu tenho a tensão, eu tenho a carga e eu tenho como calcular essa área, que é a área de um círculo, eu posso calcular essa tensão. Com esse valor da deformação e com o valor original, né, do comprimento da haste, eu conseguiria calcular a deformação normal epsilon. E com sigma e epsilon eu consigo calcular o módulo de elasticidade. Então vamos lá. É exatamente isso aqui que ele vai fazer. Ó. Pega e calcula a área transversal em metro quadrado. Calcula sigma x, que é a tensão que atua para tracionar a barra. Calcula a deformação normal utilizando o ΔX que foi dado e o L que foi dado. Divide um pelo outro e acha o módulo de elasticidade. Faz a mesma coisa para epsilon e y na direção do diâmetro. Acha também quanto equivale epsilon e y. Ok? Divide a deformação lateral pela longitudinal com o corretor de sinal e acha o Poisson. Acha o coeficiente de Poisson. Tá? Então, simples, tá? 2 exemplos de aplicação diretos, exemplos resolvidos, só para vocês entenderem como é que a gente aplica esse negócio. Então, pessoal, acho que por essa aula já foi bastante coisinha. Acredito que ainda vai ter que ter uma outra partezinha. Deixa eu ver quanto é que está faltando, senão a gente termina logo. Pera aí. Não, dá para terminar. Vamos acabar de terminar logo, tá? Então vamos pensar no seguinte agora, tá? Quando você está trabalhando com a lei de Hooke, você consegue também escrever a mesma lei de Hooke que a gente escreveu para deformação e tensão normal para tensões de cisalhamento e deformações de cisalhamento, né, ou distorções, que nós vimos no começo das primeiras aulas lá. Então, o que acontece? Você consegue escrever uma lei de Hooke análoga a sigma igual a E vezes epsilon, onde o seu sigma agora vira uma tensão de cisalhamento tal, o seu epsilon viraria um gama de distorção, né, um gama de deformação angular, e a constante de proporcionalidade entre essas duas coisas aqui seria um módulo de elasticidade transversal chamado de G. Uma coisa muito interessante, que eu não vou provar matematicamente aqui, mas é possível provar com trigonometria e matemática básica, é que esses módulos de elasticidade Gzão e aquele módulo Ezão de elasticidade longitudinal e transversal estão correlacionados por essa expressãozinha 3.11 aqui. Então, à medida que eu tenha o coeficiente de Poisson em um deles, eu consigo calcular o outro módulo. Então, dessas 3 variáveis aqui, basta que eu tenha 2 para poder automaticamente, digamos assim, calcular a terceira. Bem, e por fim, para a gente poder fazer, digamos assim, para dar uma generalizada no que a gente viu, é muito bonitinho a gente olhar a lei de Hooke para uma direção, mas a gente pode ter uma coisinha um pouquinho mais complicada. Por exemplo, esse não é o caso mais complicado, mas nós podemos, por exemplo, ter o caso de tensões normais atuando nas 3 direções. Então, aqui é muito interessante, deixa eu ver se eu tenho esse exemplo aqui. Eu acho que não, mas um caso em que isso aqui é real seria o caso da aplicação de um corpo submerso. Então você pensa o seguinte: qualquer corpo submerso, submarino, ou um mergulhador fazendo um mergulho, por exemplo, num coral de recifes, ele está sujeito à pressão hidrostática. E essa pressão é uma tensão, ela gera uma tensão normal que atua em todas as direções de forma perpendicular. Então, por exemplo, um estado multiaxial de tensão poderia ser exemplificado com essas aplicações: o submarino, uma pessoa fazendo um mergulho de apneia, ou um mergulho com cilindro. Então, a ação da pressão hidrostática em corpos submersos é um exemplo muito bacana, né, de aplicação do estado multiaxial da lei de Hooke. Então, o que acontece? Eu queria que vocês olhassem para essas expressões aqui no box amarelo e não vissem um monte de letrinha, um monte de variável matemática. Eu queria que vocês tentassem raciocinar se elas fazem sentido conceitual e físico e não apenas matemático. Então, eu vou tentar fazer isso com vocês. Vejam só. Vamos supor que você esqueça por um momento dessas forcinhas, dessas tensõezinhas vermelhas aqui. Você esqueça as tensões em Y e em Z
E considere na sua cabeça que só há tensões normais em X. Se eu escrevesse a lei de Hooke unidimensional para X, eu só teria este primeiro termo aqui. Ou seja, a deformação seria a tensão dividido pelo módulo de elasticidade. Só teria esse primeiro termo aqui. Só que, depois que aprendemos que existe o efeito Poisson, ou seja, depois que nós aprendemos que a tensão aplicada numa direção pode gerar deformações em outras direções, nós temos que levar isso em conta. Então, esses dois termos aqui, com sinal negativo, eles estão levando em conta as consequências dessa tensão em X nas direções Y e Z. E a mesma coisa, consequentemente, acontece em todas as outras equações. Então, se eu tivesse tensões normais aplicadas nas três direções coordenadas, esse aqui seria o formato da lei de Hooke generalizada. Ok? Depois eu passo um exercício, ou mais de um exercício de lei de Hooke no formato mais completo, para que vocês possam treinar e vocês possam ver isso aqui um pouquinho melhor. Um outro conceito muito interessante e muito falado também dentro da área de mecânica dos sólidos é o conceito da dilatação ou do bulk modulus, como é chamado em inglês. Tá? Esse bulk modulus ele seria a soma das deformações normais das três direções. Então, εx, εy e εz. Tá bom? A ideia aqui da questão do bulk modulus ou da dilatação, ela está ligada, de certa forma, a uma medida de expansão volumétrica, de expansão de volume do meu paralelepípedo elementar. Tá? Mas como é uma ideia um pouco mais elaborada e a utilidade dela prática para solução de modelos para a gente aqui na engenharia elétrica não vai ser tão aplicada, ela está aqui mais para enriquecimento conceitual técnico de vocês do que realmente para aplicação. Tá? Mas é importante, se alguém falar para vocês, o bulk modulus desse material, o coeficiente de dilatação, vocês já sabem o que é. Tá? E é lógico, né, que à medida que você escreve o bulk modulus desse jeito, você consegue manipular essa expressão de algumas formas, né? Você tem a lei de Hooke, então para cada cara desse aqui, você consegue escrevê-lo em termos de tensão. Então, se você pegar essas expressões que aparecem aqui e utilizá-las aqui dentro da expressão 2.30 e reescrever em termos de tensão, você conseguiria chegar nessa expressão 2.31, onde você escreve o bulk modulus em função do coeficiente de Poisson, do módulo de elasticidade longitudinal e das tensões normais aplicadas nas três direções. Ok? Outros conceitos importantes aqui são conceitos de pressão hidrostática, entre outros conceitos, mas eu não vou entrar nisso aqui para o pessoal da engenharia elétrica, tá? Mas estão aqui também de forma a enriquecer o material, tá? Estão aqui de forma a enriquecer o material. E à medida que o camarada ele deduz aqui um conceito de pressão hidrodistática, ele consegue fazer outras reescritas disso aqui. Por que isso aqui é tão importante, né? Porque há uma ligação, tanto na mecânica dos sólidos quanto na mecânica dos fluidos, dessas tensões normais em relação a esse conceito de pressão hidrostática, de pressão termodinâmica, no caso também da mecânica dos fluidos, tá? Mas como é um assunto um pouquinho mais elaborado, eu vou estar aqui só passando uma ideia qualitativa para vocês, tá? Bem, aqui também uma outra ideia qualitativa importante, né? Sobre o coeficiente de Poisson, tá? Os coeficientes de Poisson normalmente eles estão naquela faixa para materiais de metais de engenharia de 0,25 a 0,35. Há algumas exceções, eu vou deixar um material de curiosidade aqui sobre alguns valores. Fala também sobre Poisson negativo, então eu gostaria que vocês dessem uma olhada no livro texto de vocês. Mas o que eu tinha para passar de principal para vocês nessa aula era conceito, né, de efeito Poisson, lei de Hooke generalizada e todas essas questões de modelagem matemática que a gente trabalhou aqui, para a gente poder fazer um pouquinho de conta depois e ver como é que na prática a gente utiliza isso para definir e prever comportamento dos materiais, tá? Bem, essa parte aqui está encerrada, e eu acho que o que eu tinha para passar na aula de hoje para vocês
foi concluído. Pessoal, até o nosso próximo encontro, então até a nossa próxima aula e até mais.